Boa noite. Os vídeos anteriores versaram sobre o sistema de sons e o sistema de escrita do grego antigo. A partir de agora, vamos tratar da morfologia. Após uma introdução à morfologia nominal, centrada na noção de declinação, e a morfologia verbal, centrada na noção de conjugação, serão abordadas em detalhe a declinação dos chamados nomes e a conjugação dos verbos. Vamos começar por uma introdução geral à morfologia. Os vocábulos da língua grega deixam-se classificar em várias categorias, como em português também, e são as chamadas classes gramaticais. Nesse quadro, as classes gramaticais foram agrupadas em três grandes categorias, em três grandes grupos. O grupo dos vocábulos declináveis são essas classes aqui escritas em vermelho, os substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e numerais. E utiliza-se a palavra geral nome como um gênero de todas essas espécies, dessas 5 espécies aqui. Então, ao invés de falar substantivo, adjetivo ou artigo, nós vamos usar o termo nome, podendo se referir a qualquer uma dessas classes. São as classes declináveis. Há um outro grande grupo, que é o grupo dos verbos, que são os vocábulos conjugáveis. E há, enfim, um terceiro grupo de palavras, ou de classes gramaticais que compõem, que organizam as palavras da língua grega, que são os vocábulos inflexionáveis, que não variam nem por uma declinação, nem por uma conjugação. São eles os advérbios, as preposições, as conjunções, as interjeições e também as partículas. Então, aos vocábulos declináveis, aqui em vermelho, os vocábulos conjugáveis, os verbos, aqui em verde, e os vocábulos inflexionáveis, que estão aqui em preto no quadro, nesse quadro geral. Bom, o que é a declinação e conjugação? O termo geral para declinação e conjugação, o gênero, seria flexão, e declinação e conjugação seriam 2 espécies. Em que consiste uma das espécies e em que consiste a outra? A declinação consiste na alteração do vocábulo para indicar o gênero, o número e o caso. E a conjugação consiste na alteração do vocábulo para indicar o tempo, o modo, a voz, o número e a pessoa. Então, um adjetivo, por exemplo, ele pode ser alterado, a sua terminação pode ser alterada, ele pode ser flexionado, de modo a que ele indique um gênero determinado, um número determinado e um caso determinado. Um verbo, ele pode ter a sua terminação ou o seu tema alterado, de modo a que ele indique um tempo, um modo, a voz, um número e uma pessoa determinados. A morfologia vai consistir exatamente no estudo da declinação nominal, de modo a fazer com que um nome exprima um gênero, um número e um caso determinados, e também do estudo da conjugação verbal, de modo a fazer com que um verbo exprima um tempo, um modo, uma voz, um número e uma pessoa determinados. O estudo da declinação e o estudo da conjugação são os 2 ramos da morfologia. As outras palavras que são invariáveis não vão ser estudadas pela morfologia. Do ponto de vista da morfologia, as línguas do mundo, em geral, foram classificadas em grupos. Essa classificação ela começou a ser feita desde o finalzinho do século XVIII, início do XIX, por 2 estudiosos, August Wilhelm Schlegel e Wilhelm von Humboldt. Eles introduziram essa noção geral de classificação das línguas do mundo
em grandes grupos. Eu vou utilizar aqui uma classificação que é apresentada por Riemann e Gölzer. É uma classificação em 3 grandes grupos das línguas. Essa classificação é uma classificação do ponto de vista da morfologia. Então, vamos ver quais são esses 3 grandes grupos das línguas, né, como elas podem ser classificadas do ponto de vista da morfologia. Um primeiro grupo seria o grupo das línguas monossilábicas ou isolantes. Todas as palavras dessas línguas são raízes monossilábicas invariáveis. Aquela classificação inicial que eu tinha feito para o grego, por exemplo, em 3 grandes grupos, né? Um grupo de palavras declináveis, um grupo de palavras, ou no caso os verbos, né? Que são conjugáveis, e um terceiro grupo de palavras invariáveis, não se aplica aos vocábulos dessas línguas. Por quê? Porque os vocábulos dessas línguas não são variáveis, né? Eles não são variados. Não podem ser variados. Então, a gramática dessas línguas consiste em mostrar, numa sintaxe, mostrando apenas que as relações gramaticais das palavras, elas dizem respeito apenas à posição em que essas palavras se encontram dentro da frase. Então, o que importa para esse conjunto de línguas é não o estudo da declinação, da conjugação, porque os vocábulos dessas línguas não são nem declináveis nem conjugáveis, mas o que importa é saber como organizar as palavras no interior da frase, de tal modo que certas relações gramaticais se faça ver a partir dessa ordem. Um exemplo desse tipo de língua é o chinês. Um segundo grupo de línguas são chamadas as línguas aglutinantes. Nessas línguas, as palavras são compostas de uma raiz invariável e marcas são acrescidas sucessivamente a essa raiz. Então, se eu quiser, no caso de um nome, se eu quiser indicar o número, ou seja, a quantos elementos esse nome está se referindo, ou o caso, eu vou acrescentando uma marca para o número, uma segunda marca para o caso. No caso dos verbos, a mesma coisa. Eu vou acrescentar uma marca, eu vou tomar uma raiz que é fixa, eu vou acrescentar uma marca para indicar o tempo verbal, uma outra marca para indicar a pessoa e o número. Exemplos dessas línguas são as línguas do grupo fino-húngaro, né? Fino-úgricas, línguas fino-úgricas são chamadas. O basco também é um exemplo dessa língua, o turco, e a maioria das línguas do mundo pertence a esse grupo. Então, para esse grupo, nós temos uma raiz monossilábica, uma raiz fixa, não precisa ser monossilábico, desculpe, uma raiz fixa, e a essa raiz são acrescentados progressivamente marcas que indicam ou o número, ou o caso, no caso dos nomes, ou o tempo verbal e a pessoa e o número, no caso dos verbos. Há um terceiro grupo de línguas que são as línguas flexionantes. Então, esse grupo é subdividido em 2, o Riemann e Gölzer subdividem esse grupo em 2 outros grupos. Primeiro, aquelas línguas de flexão interna, que são as línguas semíticas. As palavras dessas línguas consistem de 3 consoantes, um grupo consonantal de 3 elementos, e as vogais que são intercaladas nesse grupo consonantal vão ter a função de marcar as relações gramaticais. O árabe e o hebraico fazem parte das línguas de flexão interna. As línguas de flexão externa eram originariamente línguas aglutinantes, do segundo grupo. Mas a raiz das palavras, uma sílaba bem simples, contendo uma vogal própria, que é assim que eram as raízes, né, dessas palavras, ela pode se alterar.
sem, no entanto, alterar o sentido da raiz. Nós vamos ver um exemplo. Além disso, os afixos acrescidos à raiz trazem não apenas uma informação gramatical, mas várias informações ao mesmo tempo. São as línguas indo-europeias. Então, isso é apenas por uma curiosidade, uma apresentação de uma classificação das línguas do mundo do ponto de vista da morfologia. O grego, como as demais línguas indo-europeias, é uma língua de flexão externa. E o que nós vemos, vamos tomar aqui um exemplo, né? O verbo leipein significa deixar. Então vamos pegar algumas formas desse verbo. Se nós pegamos a forma leipomen, que é o presente do indicativo, primeira pessoa do plural, nós deixamos, nós vemos que a raiz aqui é leip. Uma segunda forma, nós deixamos agora no passado, né? Não no presente, mas o que nós diríamos em português o pretérito perfeito, né? Nós deixamos, isso é dito em grego, elipomen. Então, a gente vê uma variação da raiz de leip para lip. Se eu disser nós deixamos, mas o resultado é relevante do fato de nós termos deixado, nós vamos usar uma outra forma em grego, que é leloipamen, essa forma aqui, leloipamen, e nós vemos de novo uma alteração aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma alteração interna, sem que, no entanto, haja uma mudança do sentido da raiz. A raiz continua sendo a mesma, continua mantendo essa ideia de deixar. Mas pode haver uma alteração interna. Nesse sentido, essas línguas são diferentes das línguas aglutinantes, nas quais não há essa variação aqui interna. Uma outra variação que nós podemos ver também em se mantendo o mesmo significado, quando nós passamos do nome, do verbo para o nome. Por exemplo, aqui legen é o verbo falar e logos é o substantivo, que significa fala, discurso. Nós vemos aqui também uma variação interna da vogal, da raiz, né? Sem que, no entanto, o sentido de falar, de proferir, seja alterado. Então, essa é uma primeira característica das línguas indo-europeias, ou do grego, mais especificamente. Nós podemos ter essa alteração da vogal da raiz, sem que o sentido propriamente seja mudado. Uma outra característica é que os afixos, as terminações que são acrescidas à raiz inicial, elas podem, cada uma delas pode trazer várias informações juntas, é como se várias marcas gramaticais fossem sintetizadas numa única terminação, num único afixo. Vamos ver um exemplo. A palavra polis. Polis significa cidade em grego. Esse sigma final aqui, ele expressa o caso, que é um nominativo, ele expressa o número, que é um singular, e ele expressa um elemento ligado ao gênero também. Ele nos diz que essa palavra não pode ser uma palavra neutra, pode ser uma palavra masculina ou feminina, no caso é uma palavra feminina. Então, os afixos, eu não preciso de um elemento para indicar o caso, um outro elemento diferente para indicar um número e um terceiro elemento para indicar o gênero. Um único elemento, que é o sigma final, ele indica juntamente essas três marcas gramaticais. Então, nesse sentido, as línguas indo-europeias se distinguem das línguas aglutinantes. Embora supõe-se que originalmente as línguas indo-europeias fossem línguas aglutinantes, elas são diferentes. Por quê? Porque eu posso, em mantendo o mesmo sentido, variar a vogal do radical
E eu tenho também essa característica de que um único afixo ele pode exprimir vários elementos gramaticais, várias marcas gramaticais, como sigma aqui, final, exprime caso, número e, de certo modo, também o gênero da palavra. Essa introdução geral é só para e essa classificação das línguas é só para foi só uma questão de essa parte final da classificação das línguas foi só uma questão de curiosidade, né? Para quem tiver, se alguém tiver interesse em abordar isso melhor. Nós vamos passar agora a noção de declinação. E o restante desse vídeo vai se dedicar à declinação. Os próximos vídeos serão dedicados à conjugação. Então, nós vamos ver agora uma introdução à declinação. Declinação é um tipo de flexão, é aquela flexão das palavras por meio da qual são indicados um número, um caso e um gênero determinados. Então, declinação ela vai nos mostrar como nós variamos uma palavra para indicar gênero, número e caso. Vamos ver aqui um exemplo da variação em gênero, né? O gênero, em grego, como em várias línguas, são 3, o masculino, o feminino e neutro. São esses os 3 gêneros gramaticais do grego. Então, nós vamos ver agora um adjetivo aqui, esse adjetivo kalos, que significa belo, como ele pode ser variado de modo a indicar cada um desses 3 gêneros. Então, se eu ligar essa palavra, kalos, a palavra hippos, que significa cavalo, e hippos é um substantivo masculino, então kalos vai ter que ter uma forma masculina. Tá, já está aqui, né? Kalos, hippos, que é a forma masculina. Nessos, em grego é ilha. Quando eu ligo esse adjetivo aqui, kalos, a nessos, eu não posso manter a terminação kalos, esse os final, porque esse os final indica o gênero masculino. Então eu vou mudar para kalé, que vai para indicar exatamente o gênero feminino, já que nessos é uma palavra feminina. Então, kalé nessos, uma bela ilha. Enfim, anthos, em grego, significa flor, e é uma palavra neutra, é um substantivo neutro. Se eu ligar kalos a anthos, para dizer uma bela flor, eu vou ter que alterar a parte final de kalos, colocar no neutro, para que ela concorde com o substantivo que é neutro. Então, nós estamos vendo aqui o adjetivo aqui, kalos, variando em gênero, de tal modo que ele possa concordar com o substantivo a que ele se refere. Hippos é uma palavra masculina, kalos vai ficar no masculino, e isso é marcado aqui por essa terminação os. Nessos é uma palavra feminina, então eu vou ter que adaptar o kalos, a terminação de kalos, para que ele concorde para que o adjetivo concorde com nessos. Então vai ser kalé nessos. E anthos é uma palavra neutra, eu vou adaptar a terminação de kalos para que ela concorde com anthos. Então essa variação aqui, os e on, kalos, kalé, kalon, é uma variação em gênero. E é uma flexão, né, que mostra o gênero da palavra. Mostra também outras coisas que nós vamos ver. Mostra também o caso e mostra o número também. Como nós já dissemos anteriormente, uma terminação, né, da declinação, ela mostra ao mesmo tempo vários elementos gramaticais. Eu estou insistindo agora aqui apenas no gênero, porque nesse primeiro momento nós estamos falando do gênero. Então, kalos, kalé, kalon, para os nossos objetivos aqui, mostra uma variação em gênero. Pegamos uma mesma palavra e fomos
variando, flexionando essa palavra, de modo a que ela indique os três gêneros diferentes existentes na língua grega. Então, isso ocorre com os adjetivos, nós podemos variá-los em gênero, os pronomes, os artigos e os numerais, aqueles que são que podem ser declinados também, eles vão poder variar em gênero, como aqui esse exemplo do adjetivo mostra. Os substantivos, por sua vez, eles não variam em gênero. Cada substantivo tem um gênero determinado. Ou ele é masculino, ou ele é feminino, ou ele é neutro. Mas ele não varia em gênero. Não faz sentido eu pegar nessos, por exemplo, que é ilha, que é uma palavra feminina, e variá-la de modo que ela se torne uma palavra masculina ou neutra. Os substantivos, eles não variam em gênero. Eles possuem um gênero determinado. Mas eu não posso pegar um substantivo e ir variando em gênero. Como é que eu sei o gênero desse substantivo? Eu sei porque as palavras que se ligam a esse substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral, elas vão manifestar a forma feminina. Então, esse é um substantivo feminino. Mas ele não varia em gênero, ele possui um gênero. Então, retomando, do grupo de palavras declináveis. Qual é esse grupo? O grupo dos substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais. Desse grupo, os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais variam em gênero. Eu posso, como nós estamos vendo aqui, eu tomo um adjetivo e vou mudando a terminação de modo que ele indique gêneros diferentes. Já o substantivo não varia em gênero. Ele possui um gênero, mas não varia em gênero. Ele vai variar em número e em caso. Bom, o número. Em grego, há 3 números: o singular, o plural e o dual. Ou seja, uma palavra que está no singular refere-se a apenas um objeto de um dado tipo. Uma palavra que está no plural refere-se a mais de um objeto. E uma palavra que está no dual refere-se a 2 objetos de um dado tipo. Vamos ver um exemplo aqui. A palavra hippos, uma palavra que já ocorreu, já apareceu, significa cavalo. Nessa primeira ocorrência aqui, hippos, ela encontra-se no singular, e isso significa que ela está designando apenas um objeto de um dado tipo, no caso, o tipo é cavalo, né? Então ela designa apenas um cavalo. A segunda ocorrência é hippoi. Nessa segunda ocorrência, a palavra encontra-se no plural, e isso significa que ela designa mais de um objeto do tipo cavalo. E na terceira ocorrência, hippo, a palavra encontra-se no dual aqui, e isso significa que ela designa ou refere-se a 2 objetos do tipo cavalo. Então, nós temos a possibilidade, em grego, de variar um mesmo nome em número, podendo ele estar no singular, no plural ou no dual. No caso do exemplo aqui, trata-se de um substantivo que ocorre no primeiro exemplo, na primeira instância aqui no singular, na segunda instância no plural e na terceira no dual. Uma observação: o plural pode denotar também 2 unidades, 2 exemplares de um dado tipo. Ou seja, ele pode ser usado no lugar do dual e frequentemente o é. Então, muitas vezes, o plural pode ser usado no lugar do dual. O dual é frequentemente usado para nós designarmos pares. Por exemplo, 2 mãos, as mãos formam um par. De resto, usa-se com frequência o plural para designar também 2 objetos. A mesma palavra, hippos,
está variando em caso aqui. Eu tenho aqui o nominativo hippos, o vocativo hippe, o acusativo hippon, o genitivo hippo e o dativo hippo. Tem um iotazinho subscrito aqui, né? Então, eu tomo uma única palavra e vou mudando a terminação de modo a que ela indique casos diferentes. Vamos tentar ver um pouco melhor essa questão do caso. Vamos fazer algumas observações preliminares para a gente compreender compreender bem o que é um caso. As situações do mundo, no mundo em que vivemos, né, são constituídas normalmente por uma ação ou por um estado, em relação ao qual vários objetos realizam funções diferentes. Os verbos designam essa ação ou esse estado, né, e os substantivos designam esses diferentes objetos. Vamos ver um exemplo disso aqui que está sendo dito de modo bem abstrato. Vamos imaginar essa situação aqui no mundo, né? O pai está cortando um pedaço de carne com uma faca para o filho. Nós temos uma ação aqui, está cortando, que é expressa pelo verbo, e nós temos vários objetos ligados a essa ação. O pai, um pedaço de carne, a faca e o filho. Então, esses objetos todos estão ligados a essa ação, né? Mas estão ligados de modo diferenciado. Então, um dos objetos, o pai, ele está relacionado à ação de cortar, porque ele é o agente que realiza essa ação. O pai está cortando, quem é que realiza a ação? É o pai. Um segundo elemento, né, o filho, ele está relacionado a essa ação de cortar. Por quê? Porque ele vai ser o beneficiário dessa ação. Ele vai ser aquele para quem o pedaço de carne vai ser entregue. Então, ele vai ser aquele que se beneficia com essa ação. Então, o pai realiza a ação, o filho é aquele que se beneficia com a ação. Mas nós temos um terceiro elemento, que é o pedaço de carne. O pedaço de carne é aquele objeto que sofre a ação. Então, se o pai é o agente que realiza a ação, o pedaço de carne é o que sofre a ação e o filho é aquele que vai se beneficiar com essa ação. E, enfim, um quarto elemento, que é a faca. A faca também está ligada a essa ação de cortar. De que maneira? Ela é um instrumento, um meio pelo qual o pai realiza a ação. Então, nós temos aqui uma ação de cortar, e ligada a essa ação, 4 objetos: o pai, o filho, o pedaço de carne e a faca. Só que esses objetos eles estão ligados de modo diferenciado a essa ação. Um está ligado porque ele está realizando a ação, ele é o agente. O outro, o pedaço de carne, está ligado à ação porque ele sofre a ação. Um terceiro, que é o filho, ele está ligado à ação porque ele vai ser beneficiado pela ação. Enfim, a faca, ela está ligada à ação porque ela é um meio pelo qual a ação se realiza. Em português, essas várias relações são indicadas ou bem pela ordem usual das palavras na frase. Normalmente o agente, o sujeito, vem antes do verbo, e o objeto, o paciente, aquilo que sofre a ação, vem normalmente depois do verbo, ou então nós usamos preposições. Deixa eu mostrar aqui, vou voltar para o exemplo anterior. Enfim, o exemplo anterior, quando diz o pai está cortando um pedaço de carne com uma faca, o meio é introduzido através da preposição com, né? Para o filho, o beneficiário vai ser introduzido pela preposição para. E a relação entre
a gente, o paciente, o pai, o pedaço de carne. Isso fica claro na ordem das palavras na frase. Então, em português nós exprimimos todas essas relações, só que nós exprimimos essas relações ou pela ordem das palavras na frase ou pelo uso de preposições. Em grego, identificam-se o agente e o paciente não pela ordem, mas pela marca de caso. O agente fica no nominativo e o paciente no acusativo, a menos que se trate da voz passiva, né? Mas isso é uma outra situação. Também as outras relações mencionadas são indicadas em grego por uma marca de caso. No exemplo que nós demos, o instrumento, que era a faca, né, fica no dativo, e o beneficiário, o filho, o beneficiário, também fica no dativo. Então nós temos os casos em grego vão servir para indicar essas relações que objetos mantêm com uma dada ação. Portanto, os casos dos substantivos que designam objetos vão servir para indicar exatamente essas relações. Em português nós temos, então, a ordem e as preposições. Em grego nós temos os casos. É importante também observar que há em grego, como em português, várias relações indicadas pelo uso de preposições. Não basta, e muitas vezes não basta apenas o caso, mas nós temos também o uso de preposições. Vou mudar aqui. Enfim, em indo-europeu primitivo, para aqueles que aceitam que havia uma língua originária indo-europeia, havia certamente 7 casos. O nominativo, que indica o agente, salvo se tratar da voz passiva. O acusativo, aquele que sofre a ação. O ablativo, que é um caso que desapareceu do grego. O instrumental, que é outro caso que desapareceu do grego. O genitivo, o locativo e o dativo. Nós tínhamos esses 7 casos em indo-europeu. O vocativo, na verdade, rigorosamente falando, não é um caso, mas ele não tem nenhum papel na estrutura sintático-semântica da proposição. Ele funciona antes como uma espécie de interjeição. Nós vamos ver isso depois, mais tarde, melhor. Eu não consideraria o vocativo como um caso propriamente dito. O vocativo tem a função de chamar a atenção de alguém, do interlocutor com quem você está falando. Enfim, nós vamos ver isso melhor. Mas, enfim, desses 7 casos indo-europeus, né, se a gente deixa de lado o vocativo, o que aconteceu em grego é que os 7 casos foram reduzidos a 5 casos. Então, o antigo genitivo e o ablativo fundiram-se no caso que é o genitivo. Então, nós não temos em grego o ablativo, como temos em latim, como supostamente teríamos nesse indo-europeu originário, né? O que nós vamos ter é o genitivo realizando a função do antigo genitivo indo-europeu e também do ablativo. E uma outra fusão que houve de casos que houve em grego é que o antigo dativo indo-europeu ele vai se fundir com o locativo e o instrumental e vão se fundir no dativo da língua grega. Então, o dativo da língua grega representa um dativo antigo do indo-europeu, mais o vocativo, mais o instrumental. É por isso que a faca, que é um instrumento, no exemplo anterior, se nós fôssemos dizer aquela frase em grego, ela ficaria no dativo, o substantivo ficaria no dativo, embora seja um instrumental. Em latim, nós temos 6 casos. Em latim, o que aconteceu foi que o ablativo do indo-europeu ele se fundiu com o locativo e o instrumental. Esses 3 casos se fundiram e formaram o ablativo latino. O locativo nós encontramos ainda em algumas palavras isoladas. Por exemplo, quando eu digo Romae sumus, nós estamos em Roma, esse Romae é um locativo. Enfim, então esse seria o sistema de casos do indo-europeu, com 7 casos, e houve uma redução
tanto no grego quanto no latim dos casos. Vamos retomar o exemplo que tinha sido dado. O pai está cortando um pedaço de carne com uma faca para o filho. Nós temos aqui a ação, está cortando, e os vários objetos ligados a essa ação. O pai, o pedaço de carne, a faca e o filho. Então, o que nós faremos se nós fôssemos traduzir essa frase para o grego? O pai é o agente, então ele vai ficar no nome nativo. E aqui nós temos hopater. Hopater está no nome nativo. O verbo está cortando, temnei, está cortando. Um pedaço de carne é kreas. Essa palavra aqui está no acusativo para indicar o paciente, aquele objeto sobre o qual incide a ação. Sfagidi é o dativo, o dativo de instrumento. O nome nativo dessa palavra é sfagis, uma palavra feminina que significa faca. Pode ser faca de cozinha, mas pode ser faca também utilizada em cerimoniais religiosos. Então, o que importa aqui é que se trata de um dativo. E to hyei é um dativo da palavra filho. Então, as relações aqui dos objetos e dos substantivos que denotam esses objetos com relação à ação de cortar são indicadas pelos gêneros. Então, o pai é o agente, vai para o nome nativo. O pedaço de carne é o paciente, vai para o acusativo. A faca é o instrumento, vai para o dativo, já que o instrumental desapareceu do grego. E to hyei, que é o beneficiário, vai também para o dativo. Um outro exemplo. Estão construindo a casa do amigo. Estão construindo o verbo, né? A ação está aqui nesse verbo, né? Está aqui em grego. Oikidomusin, né? O verbo aqui. Botei no final, poderia ter colocado no início, a ordem não importa muito em grego. Então, se eu disser a casa do amigo, a casa é o paciente, aquilo que está sofrendo a ação, né, do construir. Né? Então, vai para o acusativo. Ten oikian, do amigo, é um complemento indicando pertencimento. Isso vai em grego para o genitivo. Tu filo, ten oikian tu filo. E o verbo oikodomusin vai indicar a ação, né? Vai indicar a ação a qual está ligada a casa, e por sua vez o complemento, o amigo, vai estar ligado à casa. Então, a casa é o objeto, é o paciente da ação de construir, e o amigo tem uma ligação não diretamente com o verbo, mas tem uma ligação com esse outro objeto aqui, que é a casa, com esse outro substantivo aqui. Então, essa ideia de pertencimento aqui é indicada pelo genitivo. Então, estão construindo a casa do amigo. A casa do amigo a casa fica no acusativo e do amigo no genitivo. Então, essas relações, então, em grego você não precisa usar a preposição de para indicar o pertencimento, você usa diretamente um genitivo aqui. Uma maneira mais usual de se dizer isso em grego é ten tu philo oikian. Nós vamos ver um pouco mais tarde. Mas essa forma também é correta. Ten oikian tu philo. Né? A casa do amigo. Aqui seria a do amigo casa. Mas o que importa são as relações indicadas pelos casos. Um outro exemplo está usando uma coroa de ouro.
não importa quem seja o sujeito. Errei Stephanon Chrysiou. Então, está usando, é o verbo, aqui, errei. Stephanon é coroa, né? Está no acusativo, aqui. Stephanos seria o nominativo, mas aqui está no acusativo, né? E aqui, para indicar a matéria de que algo é feito, usa-se o genitivo também em grego. Chrysiou é o genitivo, né? O genitivo do substantivo chrysion, neutro, né? Que é um pedaço de ouro, na verdade, né? O ouro em grego pode ser material, normalmente a palavra usada é uma palavra masculina, chrysos, né? Mas nesse caso aqui se usa uma parte do ouro, um pedaço do ouro, né? Então, isso não importa para o momento. O que importa é que o genitivo aqui ele está indicando a matéria de que algo é feito. Em português nós precisamos da preposição de. Em grego nós usamos diretamente o caso genitivo sem precisar de preposição. E Stephanon fica no acusativo porque esse objeto, a coroa, é aquilo sobre o qual incide a ação de usar. Mais um elemento aqui, mais um exemplo aqui. A morte separa a alma do corpo. Thanatos choridzei psychen somatos. A morte, Thanatos, está no nominativo, porque é quem exerce a ação de separar. Choridzei significa separar. Então, a morte exerce a ação de separar. Separar sobre que objeto vai incidir essa ação de separar? Sobre a alma. Psychen, que está no acusativo. E aqui, somatos, vai indicar uma separação, né? Esse D aqui, a alma do corpo, separa a alma do corpo, esse D aqui indica uma separação. De novo, isso em grego, você não precisa da preposição, basta usar o genitivo para indicar essa separação. Esse genitivo é uma das funções do genitivo é indicar a separação. Então, nominativo, acusativo, nominativo realiza a ação, acusativo sofre a ação, e aqui é um genitivo que indica a separação. Mais um exemplo. Alegramo-nos pela tua vitória, ó atleta. Chairomen tessenike, ó atleta. Esse aqui, o atleta, é um vocativo. Ele não faz, eu não considero propriamente um caso, ele não faz parte da estrutura da proposição, mas enfim, ele funciona apenas para chamar a atenção do interlocutor, do ouvinte. E o é uma interjeição em grego. Então, nos alegramos, e agora nós temos um dativo aqui, tessenike, pela tua vitória. Isso aqui indica a causa. É um dativo indicando a causa. Então, essa relação de causa, que está ligada ao verbo alegrar-se, né, é indicada pelo dativo. Enfim, resumindo o que foi dito sobre o caso, né, os vários exemplos anteriores mostram que o caso em que se encontra um substantivo tem a função de indicar a relação que esse substantivo, ou, para ser mais preciso, o objeto denotado por esse substantivo, mantém com o verbo da frase, ou, para ser mais preciso, com a ação ou estado denotado pelo verbo. Ou então, a relação que um substantivo mantém com outro substantivo, é o caso muitas vezes do genitivo, ou com o objeto denotado por esse substantivo. Então, esse é o resumo do que nós vimos sobre o caso, e nós encerramos aqui esse primeiro vídeo introdutório sobre declinação.